Olá, bom dia. Hoje nossa aula de biologia é sobre o sistema respiratório, ou seja, sistema das trocas gasosas. Quando eu falo em trocas gasosas, representa que lá no nosso pulmão, numa estrutura, vai ocorrer a troca de oxigênio, que vai passar para o sangue, e o gás carbônico, que foi produzido nas células, vai voltar e a gente elimina na expiração. Então, trocas gasosas em relação a isso. Então, o sistema respiratório é responsável por garantir a captura do oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico para o meio externo. É o sistema responsável por garantir a captação, de novo, do oxigênio do meio ambiente, e repetir aqui. Além disso, esse sistema está relacionado com o olfato, ou seja, a nossa capacidade de permitir odores e relacionado também com a fala, devido à presença das chamadas pregas vocais, né, ou as cordas vocais, em um dos órgãos do sistema respiratório. A respiração externa, que também é chamada de orgânica, compreende os mecanismos pelos quais o organismo retira o oxigênio do meio ambiente e o transporta até as células. E o que acontece com o dióxido de carbono, mas no sentido inverso. Então, a respiração externa compreende a ventilação pulmonar, né, que é o ato de inspirar e expirar, as trocas por difusão, tá, do oxigênio e gás carbônico, por difusão porque a membrana das células, elas não gastam energia por conta da difusão. É a passagem, né? O transporte de oxigênio e gás carbônico e a regulação do processo de ventilação. Então, existem dois sistemas que suprem o organismo de oxigênio e eliminam o gás carbônico. O cardiovascular, que a gente chama de circulatório, e o respiratório. O sistema respiratório garante a captação do oxigênio, as trocas gasosas e a eliminação do CO2. E o sistema respiratório também filtra o ar inspirado. Ele produz os sons e contém receptores para o olfato. Então, os órgãos do sistema respiratório são as fossas nasais, né? Aqui as narinas, a faringe, que é dividida em nasofaringe, e otofaringe, que é a parte da faringe que está ligada com o aparelho digestório, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Então, número 1, as fossas nasais, são as cavidades nasais, que são 2 dutos paralelos, revestidos de mucosa e separados por um septo cartilaginoso. Quando a gente mexe no nariz, assim, a gente percebe que tem uma cartilagem ali, que começam nas narinas e terminam na faringe. No interior das cavidades nasais existem pelos que atuam como filtro de ar, retendo as impurezas e germes, garantindo que o ar chegue limpo aos pulmões. A membrana que reveste as cavidades nasais contém células produtoras de muco que umidificam o ar. Ela é rica em vasos sanguíneos que aquecem o ar que entra no nariz. As fossas nasais é o primeiro local por onde o ar passa. Nelas é possível observar 3 regiões: o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. O vestíbulo é a parte anterior e dilatada das fossas nasais, a qual se comunica com o meio externo. A região respiratória corresponde à maior parte das fossas nasais. Por fim, temos a área olfatória, que corresponde à parte superior das fossas nasais, a qual é rica em quimiorreceptores de olfação. Nessas são células quimiorreceptoras, e elas conseguem, então, sentir o olfato.
Depois temos a faringe, que é um tubo que serve de passagem tanto para os alimentos quanto para o ar. Portanto, faz parte dos dois sistemas, né? Do respiratório e do digestório, que a gente já tinha visto quando vimos o aparelho digestório. É um órgão músculo-membranoso, comum ao sistema digestório e respiratório. A parte que faz parte do sistema respiratório é denominada de nasofaringe, enquanto a parte digestória é denominada de orofaringe. A nasofaringe está localizada posteriormente à cavidade nasal. Então, aqui está a cavidade nasal, né? Aqui a gente tem os pólipos nasais, né, que são aqueles cílios lá que protegem contra a entrada de micro-organismos, que a gente percebe melhor, bem grande, né? Então, aqui a nasofaringe, mas aqui embaixo a orofaringe, né, que faz parte do digestório. E a laringofaringe, que é a comunicação, né, da faringe com a laringe. Aqui mais uma figura, cavidade nasal novamente, e aqui a faringe, né, dividida em nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, que é a parte bem de baixo. Depois a laringe, daí já começa a traqueia. A laringe, então, é um tubo de cerca de 5 centímetros de comprimento que apresenta a forma irregular e atua garantindo a conexão entre a faringe e a traqueia. É formado por 15 a 20 anéis cartilaginosos que a mantêm aberta. Na laringe é possível perceber a chamada epiglote, que nada mais é do que um prolongamento que se estende desse órgão em direção à faringe e evita que o alimento entre no sistema respiratório. Além da epiglote, encontramos na laringe a presença das chamadas pregas vocais, são as cordas vocais, também como são chamados, né? Que são responsáveis pela produção do som. Aqui a gente tem uma imagem da laringe, né, com todas as estruturas. Aqui a epiglote, lembra uma língua, né, mas não é. Os ossos, a lâmina cartilaginosa, o ligamento vocal. E aqui já começa a traqueia. A traqueia, então, é um tubo formado por cartilagens hialinas em formato de C, com 1,5 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento e situado logo depois da laringe. É formado por 15 a 20 anéis cartilaginosos que a mantém aberta. Esse órgão é revestido por uma membrana mucosa e nela o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Então, o ar já entra quente no pulmão, né? A traqueia ramifica-se, dando origem a 2 brônquios, denominados de brônquios primários. Aqui, ó, nessa traqueia, aqui já começa o pulmão, né? Então, aqui a gente tem a traqueia, os brônquios, e depois eles vão ficando cada vez menores, né? Com um calibre menor, chamados de bronquíolos. Então, os brônquios são ramificações da traqueia que penetram cada um dos pulmões pela região do hilo, que é a região superior aqui do pulmão, né? Aqui não aparece, mas depois tem imagens que aparecem. Esses brônquios, denominados de brônquios primários ou principais, penetram pelos pulmões e ramificam-se em 3 brônquios no pulmão direito e 2 no pulmão esquerdo. Por isso, o pulmão direito é um pouquinho maior. Esses brônquios, chamados de secundários ou lobares, ramificam-se, dando origem a brônquios terciários ou quaternários, que se ramificam, dando origem aos bronquíolos.
O conjunto altamente ramificado apresenta um aspecto que se assemelha a uma árvore, por isso é denominado árvore respiratória. Nas extremidades dessa região existem sacos microscópicos, os alvéolos pulmonares. Então, aqui outra imagem, né, dos brônquios, os bronquíolos, que são os bem fininhos, que tem um calibre bem pequeno. E os sacos alveolares ficam na extremidade desses bronquíolos quaternários, no caso, né? Aqui aparece, ó, o pulmão, né? Isso aqui é o diafragma, aquela membrana que divide o tórax do abdômen, os alvéolos, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Os bronquíolos são ramificações dos brônquios, possuem diâmetro de cerca de 1 milímetro e não possuem cartilagem. Esses também ramificam-se formando os bronquíolos terminais e, posteriormente, os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios marcam a transição para a parte respiratória e abrem-se no chamado ducto alveolar. Tanto a traqueia quanto os brônquios são revestidos internamente por um epitélio ciliado, rico em células produtoras de muco. As partículas de pó e as bactérias em suspensão no ar inalado ficam retidas à camada de muco, e graças aos movimentos dos cílios são removidas em direção à faringe, onde são deglutidas. Mas o vírus, o coronavírus, ele consegue quebrar essa barreira, né? Ele vai lá para o nosso pulmão. Que a gente tem uma microfotografia, né, através de um microscópio eletrônico de alta resolução, onde a gente percebe, né, as células ali da traqueia, dos brônquios, e tem essa estrutura que produz o muco daí. Os alvéolos pulmonares são as estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquica e estão localizadas no final dos ductos alveolares. São semelhantes a pequenas bolsas, apresentam uma parede epitelial fina. Sempre que a gente fala em epitélio, é um tecido de revestimento, tá? E são o local onde ocorrem as trocas gasosas. Geralmente, os alvéolos estão organizados em grupos chamados de saco alveolar. Essa parte fisiológica a gente vai ver na próxima aula, tá? Como acontece, mas o ar vem, né, pelos brônquios, bronquíolos, carregando oxigênio, né? O oxigênio, a partir desses, aqui ele passa para o sangue, a partir dos alvéolos, tá? Aí o sangue transporta o oxigênio para todas as células do nosso corpo. E durante a respiração celular, né, a gente precisa do oxigênio, da glicose, e a gente vai eliminar o gás carbônico, que é tóxico para o organismo. Então, o sangue transporta o gás carbônico de volta das células até os sacos alveolares, e a gente elimina, então, pela expiração. O pulmão. O sistema respiratório é composto por 2 pulmões, com 25 centímetros de comprimento cada. Mais ou menos, né? Vai depender do tamanho da pessoa também, né? O pulmão direito é um pouco maior que o esquerdo, pois apresenta 3 lobos, e o esquerdo possui apenas 2. Na face interna de ambos, existe uma abertura por onde passam os brônquios, as artérias pulmonares e as veias pulmonares. Entre os 2 pulmões, existe o mediastino, que é uma cavidade entre o externo e a coluna vertebral, onde se encontra o coração. É um órgão esponjoso situado na caixa torácica. Os pulmões são revestidos externamente por 2 membranas denominadas de pleuras. A pleura interna, que é chamada pleura visceral, está em contato com os pulmões, e a externa, que é a pleura parietal, encontra-se aderida à parede torácica.
Entre as pleuras existe o espaço interpleural preenchido por um líquido que as mantém unidas e permite que elas deslizem uma sobre a outra durante os movimentos respiratórios. E aqui a última imagem, no pulmão, né? Como o pessoal gosta de mostrar o pulmão de um fumante e o pulmão de um não fumante. Então, por hoje era isso. Interrompendo a gravação, obrigada. E aí, galerinha, tranquilo hoje, né? Pedro Paulo entrou agora, deixa eu anotar seu nome aqui. Então, ok, galera. Eu tô gravando ainda? Tchau.